Mas vamos continuar? Vem comigo. Donald Trump, um homem sexista que negou a mudança de clima e foi eleito presidente sem divulgar suas receitas, personificação ou problema? De fato, o apoio à redistribuição está crescendo ainda mais rapidamente, especialmente nos Estados Unidos. O número de americanos que desconfiam dos bilionários é 2 vezes mais alto do que os americanos que admitiram. De acordo com a pesquisa, a geração milênio suspeita especialmente do sucesso. Os adultos americanos com menos de 30 anos dizem acreditar mais em socialismo do que em capitalismo. Essa geração é de propriedade insuficiente para o desejável sacramentá-la. Os partidos de centro-direita do Ocidente optaram pelo populismo porque sua história de baixa tributação e o Estado pequeno não são mais convenientes. O populismo de direita se dirige ao clima antiético e antimeritocracia que existe hoje. No entanto, o redirecionamento ou debate da propriedade é como a fronteira. Isso deixa uma brecha no mercado político para ideias redistributivas. Estamos agora em uma conjuntura mais ou menos a partir de 1900, quando a desigualdade extrema é iniciada com o lançamento de partidos comunistas e sociais-democratas. Uma nova agenda redistributiva. Apela por justiça educacional. Basicamente, gastar a mesma quantia na educação de cada pessoa. Favorecer aos trabalhadores uma influência significativa sobre a maneira pelas quais as empresas são dirigidas, como acontece na Alemanha e Suécia. Mas sua principal proposta é para imposto sobre uma riqueza. Longe de abolir uma propriedade, ele deseja expandir para a metade mais pobre da população, que mesmo nos países ricos já teve muita coisa. Para reproduzir, é preciso redefinir a propriedade como temporária e limitada. Uma pessoa pode desfrutar dela durante sua vida em quantidade limitada. Cobrar impostos sobre a riqueza de ordem de 90% para os bilionários. As provisões assim obtidas, um país como a França pode criar para cada cidadão um fundo de 120 mil euros, ao qual ele deve acessar aos 25 anos. Os impostos muito altos não impediram o crescimento entre as décadas de 1950 e 1980. Está se propondo imposto de 2% sobre domicílios com patrimônios de mais de 50 milhões de dólares, ou 207 milhões de reais, e de 3% sobre bilionários. Ela projeta que isso afeta 75 milhões de domicílios e resulta em arrecadação de 2,75 trilhões de dólares, ou 11,1 trilhões de reais, em 10 anos. Pesquisa sugere que a maioria dos americanos gosta da ideia. Paradoxalmente, os Estados Unidos plutocráticos podem ser o terreno ideal para imposto sobre a riqueza. Primeiro, os americanos ricos agora têm tanto patrimônio que se captura apenas uma pequena proporção dele, ou que o valor arrecadado poderia ser alto. Segundo, os americanos são tributados com base na sua cidadania e, portanto, transferem riqueza ao exterior, não a salvaria. Portanto, transferir riqueza ao exterior não a salvaria. Se imporia tributos de saída altos para quem renuncia à cidadania dos Estados Unidos. Por fim, pense nos Six Leaks e no Panama Papers. Agora sabemos muito mais sobre os ricos escondidos e seu dinheiro. Os defensores da desigualdade virão como usuários justificativos. Mas hoje estamos diante da melhor chance para os partidários da redistribuição. É bem complexo, né? É um tema, a gente pensa que é simples, né? Vamos tributar os mais ricos, os bilionários e pronto, mas é muito difícil de conseguir, hein? A gente viu aí, falando aí dos estadunidenses, né? Que suspeitam do sucesso, né? Então, eles, aqueles com menos de 30 anos, como a gente viu no texto aí, né? Acreditam mais no socialismo do que no capitalismo. Isso nos Estados Unidos, hein? Justiça educacional, achei interessante isso aí. Gastar a mesma quantia na educação de cada pessoa. Dar a mesma educação para todo mundo, parar de ter essa diferença, educação para rico, educação para pobre. Igualar todo mundo, e aí eu tenho certeza que o sarrafo vai subir, porque o interesse vai ser que a educação melhore para que os filhos, né, dos ricos tenham uma educação boa. E isso também alcance as famílias mais humildes, né? O imposto sobre a riqueza, que é um verdadeiro assunto proibido, né? É um verdadeiro assunto proibido, porque é difícil de se conseguir. Por quê? Porque os ricos estão no poder. São os ricos que mandam.
Então são os ricos que aprovam as leis e dificilmente eles vão aprovar leis contra eles mesmos, né? Uma ideia que o texto levanta também é da propriedade temporária, né? Ilimitada. Quer dizer, a pessoa poderia utilizar, desfrutar daquela propriedade durante a vida em quantidade limitada, que a gente tem hoje aí trilionários, pessoas que têm dinheiro para não sei quantos mil anos de vida e é totalmente sem controle, né? Enquanto a grande maioria da massa da população da Terra não tem nada, né? Cobrar imposto dos bilionários, achei isso também muito bom, mas de difícil realização, né? Ele dá o exemplo da criação de um fundo mexendo só com os bilionários, que poderia, na França, por exemplo, gerar 120 mil euros que o cidadão poderia utilizar a partir dos 25 anos. Isso mexendo só com os bilionários, hein? O que é que vocês acharam do texto? É um texto difícil, né, pessoal? Porque ele mexe muito, porque, por um lado, a gente vê a pobreza escancarada e gerando todas as suas consequências cruéis, né? E, por outro lado, a gente vê os ricos cada vez mais ricos e cada vez mais protegidos por leis, né, pelo Estado, pela sociedade que acaba manipulando em favor desses que têm muito, né? Que são poucos, mas que têm muito. Então deixo para reflexão, eu espero que vocês tenham gostado, entendido o texto. Ele é um texto para refletir, para analisar, mas também é um texto que a gente desvenda, né, algumas coisas, abre os horizontes para algumas possibilidades de saída, se a gente se unir, se a gente pensar em conjunto, né? Não que a gente vá querer mudar o sistema, deixar de ter bilionários, acho que isso vai ser meio difícil, mas que o mundo seja mais justo, que a desigualdade social diminua, né? Esse é o objetivo. Deixe seus comentários aí, eu agradeço muito, valeu, obrigado.